Dia 28 de fevereiro. Vença a incredulidade. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos capítulo 9, versos 22 a 24. Uma vez o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João para o alto de um monte, e ali eles testemunham um acontecimento extraordinário, a transfiguração do Filho de Deus. Quando desceram do monte, depararam com um pai clamando por ajuda. Os discípulos que ali estavam não puderam ajudá-lo. Então o homem disse a Jesus: Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja bem, aquele homem sabia do poder de Deus, sabia que Jesus poderia ajudá-lo, mas duvidou em seu coração. A incredulidade pelas tentativas mal sucedidas foi tamanha que sua certeza de obter sucesso já não era tão grande. Isso também acontece com boa parte das pessoas nos dias atuais. Sabemos que Deus é plenamente capaz de realizar o impossível, mas ainda assim tememos o pior. Talvez o nosso maior desafio hoje seja que o Senhor nos ajude com a nossa incredulidade. Pois quantas vezes ouvimos uma promessa quanto ao poder de Deus, mas os dias vão passando e aquela certeza vai desmoronando como um castelo de areia que fazemos na praia numa manhã de verão. O que fazer, então, para que a incredulidade não nos impeça de viver os planos de Deus? O melhor conselho que eu possa lhe dar é: alimente a sua fé, leia e medite nas verdades contidas na palavra de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus e se esforce como se tudo dependesse de você. Plante a semente do amor em casa e veja-a florescer em atos de bondades pelo mundo. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 13. Abraão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para um lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: De onde você está, olhe bem para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. Assim, Abrão desarmou seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Palavra-chave: autoridade.